Boa noite, pessoal do Facebook. Nós estamos aqui na nossa Live Fé, a nossa live de todas as segundas-feiras às 20 horas. Pessoal também do YouTube, né, que assiste também. Estamos aí na segunda-feira aí, abençoadíssima, desafiadora como sempre. Segunda-feira sempre início de semana e a gente vai sempre resolver aí os problemas da segunda-feira, dia a dia, né? Coisinhas do dia a dia. Mas até aqui nos ajudou o Senhor, né? Não tem porquê se desesperar ou mesmo perder a paz. Deus está no controle de todas as coisas, né? Em nome do Senhor Jesus. Estamos vendo ali a diaconisa Célia Cardoso. Pastor Diaconisa Célia, Diácono Augusto, Valéria, Thaís, família Cardoso aí. Tatiane Alves, Pastor Tatiane, Deus abençoe. Tatiane, o Marcelo, os meninos, um grande abraço aí para vocês aí. Também, em nome do Senhor Jesus, né? São meus irmãos da Aliança de Fé aí. Quem for entrando, né, quiser compartilhar a live, seja você um ganhador de almas, né? Seja você um evangelista, um abençoador aí. Hoje Deus me deu uma palavra aqui muito abençoada, muito propícia aí para essa live. Fé, que é uma live que ela tem o intuito de abençoar e pregar as boas novas do Evangelho, né? A boa notícia do Evangelho. Entrou mais alguém ali? Apareceu para mim aqui. Gente, nem sempre aparece para mim aqui, viu? Às vezes vai saudando, escrevendo aí, que mesmo se caso não aparecer para mim, eu vou saudar todos do mesmo jeito, tá bom? Entrou aqui comigo aqui a pastora Elaine. Pastora Elaine é a minha secretária. Ela está aqui me auxiliando hoje aqui. Hoje ela está aqui comigo aqui. Quem puder compartilhar a live, gente, vai compartilhando aí, em nome do Senhor Jesus. Helenice, grande abraço. Paz, Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Helenice Nascimento. Pessoal, eu vou orando, né? E aí já a gente vai para a palavra de Deus. Se alguém entrou e eu não falei o nome, porque às vezes acontece de não aparecer para mim, viu? Mas sinta-se saudados todo mundo aí na paz que excede o entendimento, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvo, te agradeço por este momento na tua presença, Pai, reunidos ainda que de maneira virtual. Eu peço, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo esteja sobre a nossa vida aqui essa noite. Revela, Senhor, a Tua palavra, revela a necessidade dos Teus servos. Enche-me, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo. Coloca, Senhor, as Tuas palavras na minha boca, que eu possa, Senhor, conduzir, falar essa live, falar o que tem que falar, daquilo que vem do Teu coração. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que está assistindo essa live, os que vão entrar, os que vão assistir depois, os que vão assistir no YouTube. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece a necessidade de cada um. E eu te peço, Senhor, intervenha em cada uma das suas necessidades. Física, material, espiritual, emocional. Que caia por terra todo o levante das trevas na mente, no corpo, no trabalho das mãos, no celeiro. Em nome de Jesus, toda retaliação diabólica, tudo que não vem de Deus, ó Pai, eu repreendo na autoridade, em nome de Jesus, que todo mal saia e não volte mais, seja queimado todo mal, seja desfeito todo mal, saia na autoridade do nome de Jesus. Quebra, Senhor, Senhor de ferro, pó de bronze, tudo que não vem de Deus, Pai, seja desfeito, seja repreendido, que saia e não volte mais, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa esse momento de live, abençoa, Senhor, tudo que vai ser falado, que vai ser feito.
Em nome de Jesus, nós necessitamos, Senhor, da tua ajuda. Nós necessitamos, Senhor, da tua direção, orientação, conselho. Em nome de Jesus agora, caia por terra toda perturbação do corpo, na alma, na mente, no espírito. Todo mal agora, eu repreendo em cada lar agora, onde essa live está entrando, que toda a obra das trevas seja desfeita e saia na autoridade, no nome do Senhor Jesus. Que haja cura, vida, libertação, paz, alegria do Espírito Santo. Todo mal seja desfeito, queimado no poder, no nome de Jesus. Saia e não volte mais em nome de Jesus. Que haja paz, alegria, que haja saúde, que haja, Senhor, o agir do Senhor. Assim como diz a tua palavra, quando o Senhor disse, haja luz e houve luz, que haja luz, iluminação da tua palavra, para que toda treva seja desfeita e saia e não volte mais, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, para a honra e glória do teu nome, que é sobre teu nome, no nome de Jesus, quem diz amém. Está comigo aqui, família Jordão, irmã Simone, pastor irmã Simone, irmão Alessandro, Carol, Vinícius, minha mãe, pastor irmã, Deus abençoe, minha mamãe está aí. Gilmarzão, um grande abraço, Gilmarzão, grande amigo nosso lá do Paraná, Terra Boa. Grande abração, que Deus abençoe, Gilmar, todas as áreas da sua vida, física, material, espiritual. Tamo junto, gente. Gilmar Munhoz é um dos responsáveis por eu estar aqui transmitindo essa live. Ele, quando nós congregamos juntos, eu era adolescente, e eu estou falando isso aqui que eu quero honrar a pessoa dele. E nós congregávamos juntos na Renovada, lá em Américo de Campos, né? E quando nós mudamos para o Paraná, nós mudamos para o Paraná através da vida dele. O Gilmar foi um instrumento que Deus usou, canal de bênção. E eu voltei para Jesus na igreja que o Gilmar congregava, a convite dele. Lá eu fiz o Casados para Sempre, fui liberto fazendo Casados para Sempre. O casal que eu ministrava era amigo deles, do Gilmar, da sua família. Então, assim, eu tenho uma dívida de gratidão com esse irmão muito grande. A empresa que eu trabalho até hoje, do qual eu construí praticamente a minha vida, criei a minha família e os filhos, foi através de uma vaga que ele me colocou ali para trabalhar na representação. Muita gratidão pela tua vida, Gilmar. Deus abençoe você poderosamente. Você é um cara do bem. Deus abençoe muito você, sua família, seus filhos, seus netos. Deus é contigo. Grande abraço, tá bom? Você merece. Olha só. Louvado seja Deus por tudo que Deus é e faz, na nossa vida. Wagner Oliveira, Wagner, um grande abraço para você. Wagner lá, sobrinho do nosso querido irmão Belo. Wagner é lá do Pernambuco, estado do Pernambuco, está sempre conosco aqui na live. Já falou para mim a cidade, Wagner, mas eu não lembro, rapaz. Escreve a cidade de novo aí, Wagner, para me decorar esse negócio, velho. Preciso decorar o nome da cidade que você mora, Wagner. Está sempre conosco aqui. Benção demais. Estamos juntos, gente. Mensagem de hoje aí, que Deus deu para falar com vocês. O perdão de Deus. O perdão de Deus. Vamos falar sobre o perdão de Deus. Olha só. O perdão de Deus, ele é imensurável. Tem tanta palavra que a gente for falar que não tem incomparável, inenarrável, tudo quanto é coisa bonita assim que você pode falar. A gente pode falar sobre o perdão de Deus, sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós somos Caruaru, Wagner. Caruaru tem muita confecção, tem não? Pelo que eu me lembro, acho que tem bastante confecção, não tem? Confecção de roupa. O perdão de Deus é a coisa mais preciosa que nós recebemos. Talvez a gente ache que a cura física é maravilhosa e é importante, e Deus fez isso também na cruz.
A Bíblia fala que Ele quem perdoa todas as iniquidades e quem sara todas as enfermidades, né? Amém, Valéria? Deus abençoe, seja bem-vinda, em nome de Jesus. É o Senhor quem perdoa todas as iniquidades e quem sara todas as enfermidades. E perdão e cura andam juntos, né? Mas vai chegar um momento que, final, como a Bíblia fala de Eliseu, e Eliseu estava enfermo da enfermidade que havia de morrer. Então, a cura nessa terra, ela vai até um tanto. Vai chegar um tempo que todos nós vamos ou ser arrebatados se Jesus voltar e leva todo mundo, vai todo mundo, aquilo que é corruptível, que é essa carne mortal, se transforma em incorruptível, e aí todos estarão juntos com o Senhor, transformados nos ares, como diz a palavra do Senhor. E se caso Deus tiver que levar, né, obviamente também que tem um tempo para todas as coisas. Agora, o perdão é o que nos leva a Deus. O perdão de Deus é que nos religa em Deus. Paz, Senhor Ângela, Deus abençoe. O perdão é aquilo que nos religa. O que nos religa em Deus não é religião. A palavra religião do latim significa religare. Mas o que nos religa em verdade em Deus não é uma religião. Nem católico, nem espírita, nem macumbeiro, nem nenhum tipo de religião nos liga a Deus. O que nos liga a Deus, nos religa, realmente nos conduz a Deus é Cristo. E Cristo se revela a nós através da sua palavra. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o que nos religa em Deus é o sacrifício de Jesus na cruz. Pastor Luiz, Deus abençoe. O que nos religa em Deus é o sacrifício de Jesus na cruz, é crer no sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que a Bíblia fala: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Perfeito, Wagner, estou por dentro. Por isso que eu perguntei. Caruaru é uma grande polo de confecção do Nordeste, Pernambuco. Maravilhoso. Deus abençoe aí, Wagner. Um grande abraço aí para você, né? Em nome de Jesus. O perdão que nós recebemos do Senhor lá na cruz, através do sacrifício de Jesus na cruz. Não há perdão se não houver reconhecimento que somos pecadores. Não tem como Deus perdoar quem não se arrepende. Não tem como Deus perdoar se não houver reconhecimento do pecado. Para a gente ser perdoado, o perdão de Deus, para vir o perdão de Deus na nossa vida, precisa haver reconhecimento do pecado, precisa reconhecer que está pecando ou que peca. O perdão de Deus quer, através do que Jesus fez na cruz, tem o objetivo de alcançar a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. Todos pecaram, todos fracassaram. A humanidade, que está falando todos é a humanidade, e estão afastados da glória de Deus. No entanto, Deus nos declara agora, para aquele que crê em Jesus, reconhece que precisa de um Salvador, único, suficiente, exclusivo Salvador. Todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. No entanto, Deus nos declara agora, hoje, nesse momento, se você crê, justificados das ofensas que lhe fizemos, através da redenção que há em Jesus Cristo. Aquele que em sua graça
tira os nossos pecados gratuitamente. Olha só, Johnny Juse, grande abraço, meus irmãos, Deus abençoe. Aquele que tira os nossos pecados gratuitamente. Há tanta coisa nesse tempo que nós estamos vivendo. Há tantas coisas, as pessoas não vão para a igreja, não servem a Deus, porque elas criaram um estigma tão ruim. Eu tenho que ir na igreja o pastor vai tomar meu dinheiro, na igreja o pastor vai pedir dinheiro, e eu vou ficar mais pobre porque o pastor vai tirar meu dinheiro. Irmão, deixa eu falar uma coisa para aqueles que não entendem isso, para aqueles que vão me ver, que não entendem. Tem os que entendem e tem os que não entendem. É o seguinte: a manutenção da obra de Deus, seja para manter a igreja, o recurso, o dia a dia ministerial, sim, vai recurso financeiro. Agora, isso precisa ser sem constrangimento, voluntariamente, com alegria no coração, sem ameaças. Não tem ameaça, não, que se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, não, irmão, não precisa disso não. A obra de Deus tem que ser feita de maneira justa e limpa, não precisa disso não. Amém? Louvado seja Deus. Voluntariamente, com alegria no coração, que a contribuição financeira que os irmãos fazem voluntariamente na igreja não seja para os de fora, os que não entendem, os que não... uma pedra de tropeço para a pessoa servir o Senhor de alma e coração. Toda instituição vai recurso para manter. Se a pessoa faz parte de qualquer instituição da vida, vai recurso para manter, mas que não seja a contribuição financeira uma pedra de tropeço para as pessoas não buscarem a Deus, não crerem, não buscar o Senhor de alma e coração. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E essa união é tão maravilhosa, a pessoa que fica se apegando a isso, não leu a Bíblia. A Bíblia é feita de generosidade. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, a igreja sempre foi mantida dessa forma. No Antigo Testamento era mantida assim, no Novo Testamento era mantida assim. Isso não tem nenhuma novidade, mais de 2000 anos dessa forma. E sempre funcionou. Amém? Quem entendeu isso? Então nós não estamos aqui agora. O que eu estou falando aqui é que as questões materiais de manutenção não sejam uma pedra de tropeço para as pessoas buscarem a Deus, se achegarem a Deus, virem no templo, se reunir como igreja para louvar, para adorar, para orar, para receber a palavra, para receber a cura, libertação, transformação, direção de Deus. Então o Evangelho, aqui está escrito aqui, no entanto, Deus o declarou agora justificados das ofensas que lhe fizemos, através da redenção que há em Jesus Cristo. A redenção está no que Cristo fez. E aquele que em sua graça tira os nossos pecados gratuitamente. Não existe dízimo que apaga pecado. Ó Senhor, Ana, Deus abençoe. Não existe dízimo que cura. Não existe oferta que apaga pecado, oferta financeira que apaga pecado. Não existe oferta financeira que cura. Não, irmão. Que apaga pecado é o sangue de Jesus. Quem cura foi o sacrifício que Jesus fez na cruz. Quem direciona, quem liberta, quem enche com o Espírito Santo, tudo é por causa do que Jesus fez na cruz. A direção que Deus dá através da palavra do seu Espírito Santo, gratuitamente, é tudo. Quem pagou o preço foi Jesus. Então não há nada que eu possa fazer que vai pagar isso. Não há nada que eu possa fazer que vai pagar o perdão de Deus, que vai pagar a cura, que vai pagar a libertação, o direito de morar no céu. Não há dízimo, não há oferta, não há nada que eu possa fazer material que vai fazer que eu seja mais santo, mais puro, mais limpo, mais próximo de Deus. Não, irmão.
mais próximo de Deus, religado em Deus, eu sou por causa de Cristo. A Bíblia fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é o pastor que vai perdoar seu pecado, não é o padre que vai perdoar seu pecado, não é a placa de igreja que vai perdoar seu pecado. O que vai perdoar o seu pecado é o sacrifício que Jesus fez na cruz. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Mas Ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. Nós não fomos religados em Deus por causa de uma placa de igreja, não. Isso é o meio que Deus usa, organização física. Mas não é a placa que vai perdoar teu pecado. Você não precisa confessar o seu pecado para ninguém, a não ser que seja um pecado que você ofendeu alguém, que envolveu um terceiro. Do contrário, não tem necessidade de confessar pecado para alguém. É somente para Deus, não para padre nem para ninguém, só para Deus. Senhor, eu terminei meu dia, eu quero falar com o Senhor, eu errei o alvo. Hoje eu falei coisas que eu não deveria, eu pensei coisas que eu não deveria. O meu porte como pessoa hoje não foi do teu agrado. É aí que entra o perdão de Deus. Entra no seu quarto e fecha a porta. Ou mesmo no seu dia a dia, ou em algum momento que você está ali falando com Deus, ou mesmo no instante seguinte que você pecou, errou o alvo. Pecado, a tradução quando você pega do original o pecado, a tradução pecado é errar o alvo, a tradução correta de pecado original é errar o alvo. Talvez você tenha errado o alvo hoje, talvez eu tenha errado o alvo também, como ser humano, falando alguma coisa que não deveria, ou agindo de alguma forma que não deveria. Mas aí vem o livro de Miqueias, tem na Bíblia, pastor, Miqueias? Miqueias, de onde você tirou esse livro de Miqueias aí, pastor? Os profetas menores, né? Quase ninguém lê, né? Miqueias 7, 18, 19 e 20 diz assim: onde haverá outro Deus como o Senhor, que perdoa os pecados e esquece a transgressão do remanescente do seu povo? O Senhor não fica irado para sempre, porque tem prazer em amar e perdoar. O Senhor terá compaixão de nós mais uma vez. O Senhor pisará e esmagará as nossas maldades e jogará todos os nossos pecados no fundo do mar. A Bíblia fala que Ele lança o nosso pecado no fundo do mar e não se lembra mais. O Senhor nos abençoará como prometeu a Jacó há muito tempo. O Senhor estenderá o seu amor sobre nós, conforme prometeu aos descendentes de Abraão. Olha só. Aí vem a Bíblia assim: pecaremos deliberadamente para que a graça aumente? Seja ainda maior do que ela já é? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Pecaremos intencionalmente para ser perdoado? Não, vou pecar mesmo, Deus me perdoa. Não, irmão. Aí já estamos brincando com a graça. Brincando com as coisas de Deus. Não, isso não. A graça é a oportunidade que Deus nos dá para se arrepender. Amém? Graça é a oportunidade que Deus nos dá para se arrepender. Amém? Quem entendeu isso? Lamentações 3, 19. Que isso, hein? Se eu quisesse fazer isso, não fazia. Eu estava em Miqueias, virei a página, abri o Lamentações 3, 19. Que já estava marcado, mas não estava marcado na Bíblia. Eu virei a página, abriu lá. Lamentações 3, 19. Ó Deus, lembre-se do meu sofrimento. Isso aqui é o Jeremias, né? Da dor e da amargura
Lembre-se do meu sofrimento, da dor e da amargura. Eu nunca poderei esquecer aqueles dias tão horríveis. Quando me lembro, perco até a vontade de viver. A Bíblia fala que Deus perdoa os nossos pecados e não se lembra mais. Ele joga no mar do esquecimento. Agora, muitas vezes nós não temos tanta facilidade de perdoar como tem Deus. Não temos tanta facilidade de perdoar como o Senhor tem. Lança no mar do esquecimento e não se lembra mais. Quantas vezes nós estamos carregando amargura, ódio, sentimento de vingança? Porque nós queremos ser perdoados por Deus quando a gente erra. Quando a gente erra, nós queremos ser perdoados por Deus. Nós queremos que o Senhor nos perdoe, que Ele apague nossas transgressões, que Ele lance as nossas transgressões no mar do esquecimento. É tão maravilhoso ouvir isso, tão leve, tão top. Saber que a gente, às vezes, não intencionalmente, não querendo dizer, vou pecar, que Deus me perdoa, mas peca. E aí pede perdão, pede para Deus ajudar, pede para Deus ter misericórdia. Só que quando nós somos ofendidos, nós não agimos dessa forma com o outro. Nós não agimos dessa forma com as pessoas. Aí Mateus, capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 12, diz assim: 14. Seu Pai Celeste perdoará a vocês se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Aqui a Bíblia tem algumas coisas que colocam barreiras a gente ser perdoado por Deus, mesmo que a gente se arrependa, mesmo que a gente reconheça. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Nesse caso aqui, seu Pai Celeste perdoará a vocês se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Amém, Wagner? Tamo junto. Seu Pai Celeste perdoará vocês se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdoará vocês. Então aqui, se nós retemos perdão, se nós seguramos perdão, se nós guardamos o ódio, a mágoa, o sentimento de vingança, se nós não perdoamos, se nós não liberamos perdão, nós também não somos perdoados. E olha só o que eu vou falar. Muitas vezes tem coisas que para a pessoa ser curado, fisicamente falando, é necessário perdoar. Eu me lembro uma vez que um irmão, um pastor, pregando a palavra na televisão, contou um testemunho. Uma mulher era casada com um médico. E o médico resolveu divorciar-se da sua esposa. E como naquele tempo antigo, é um caso antigo desse, né? Era muito ruim essa questão do divórcio. E ele, para não ficar mal na fita e tal, ele pagou um laudo, um médico fazer um laudo, uma coisa, para dar uma intervenção na mulher dele, psiquiátrica. E internou a mulher dele numa clínica psiquiátrica, para se livrar da mulher, entre aspas, do casamento e ficar bem na fita, provavelmente para não dividir também os bens e alguma coisa mais. E aquela mulher ficou ali um tempo naquela internada ali, mas depois ela conseguiu sair, mas devido às coisas que aconteceram lá, ela ficou surda de um ouvido. E ela estava numa reunião, o pastor pregando a palavra, orando por cura.
E quando ele estava orando por cura, o Espírito Santo falou com ela: perdoa o médico. Porque o marido ela tinha perdoado. Ela falou assim: o marido era um canalha. Então, para ele, esquece. Agora, o médico era um profissional. Ele tinha que ter tido uma ética profissional. Ele não podia ter feito isso comigo. E ela tinha um ódio de morte. Falou: se eu encontrar aquele médico, um dia eu mato ele. E um dia o pastor está pregando: por que você não perdoa e tal? E fez o apelo para orar por cura e aquela coisa e tal. O Espírito Santo falou com ela: perdoa o médico. E ela perdoou o médico. Quando ela segurou o perdão, mas quando Deus apertou o Espírito Santo, falou: eu perdoo ele. Quando ela falou perdoa o médico, o ouvido dela, voltou a ouvir. Até mesmo cura física. Muitas vezes elas ficam presas por falta de perdão. Olha só: seu Pai Celeste perdoará vocês se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdoará vocês. Irmão, o perdão de Deus é maravilhoso, mas para a gente ser perdoado, a gente precisa perdoar as pessoas. Olha só, olha o que diz a Bíblia. Eu quero lembrar aquilo, Jeremias: eu nunca poderei esquecer aqueles dias tão horríveis. Quando me lembro, perco até a vontade de viver. Às vezes a gente tem que perdoar o nosso passado, perdoar a nossa vida, perdoar nós mesmos, se perdoar. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. E ela é inesgotável. A razão de nós não sermos destruídos é a misericórdia de Deus. E ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto dele. Por isso, colocarei toda a minha esperança nele. Ele é socorro bem presente na hora da angústia, do perdão, da cura, da libertação, da paz, transformação. Ele que repreende, coloca a palavra, mas quem repreende é ele. As hostes das trevas. É o Senhor que repreende. É o Senhor. Quando Moisés morreu e o anjo Miguel Satanás estava contendendo com Miguel acerca do corpo de Moisés. E Miguel diz assim: não ousou falar para ele palavras de maldição, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Então, quando nós oramos repreendendo obras malignas, é no nome de Jesus, não é por causa de mim, não é por causa de você. Certa feita, eu estava orando por uma pessoa endemoniada, e o demônio falou na boca da pessoa, falou assim: você não pode me expulsar. Falei: falou certinho, apesar de ser um mentiroso, que o diabo é o pai da mentira, falou certinho, eu não posso mesmo não, você vai sair no nome de Jesus. Meu irmão, quem é que vai expulsar o demônio se não for no nome de Jesus? O homem natural não tem autoridade para expulsar o demônio, irmão. É o nome de Jesus que expulsa, não é meu nome. Sai no nome do pastor, sai no nome da igreja, não vai sair no nome de Jesus mesmo. Olha lá. O grande amor de Deus, ali, ela se renova, a misericórdia, a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que eu quero na vida é o Senhor, viver junto dele. Por isso colocarei toda a minha esperança nele. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que o procuram de coração. Eu acabei de falar de perdão. Se nós não perdoar, não está buscando a Deus de coração. Se nós não tirar a mágoa, o ódio, a vingança do coração, nós não estamos buscando a Deus de coração, porque o coração está contaminado.
está manchado. Nós não estamos buscando de todo o coração. Se você tem ódio, se você tem um sentimento de vingança, se você tem esse no coração, não, o teu coração não está completo, não está limpo. Quem subirá ao monte santo do Senhor, aquele que é limpo de mão e puro de coração. Você está guardando ódio, mágoa, raiva. Aquele que sobe no santo monte do Senhor, aquele que é limpo de mão, puro de coração. Senão não vai, filho. Olha lá. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que o procuram de coração. Vale muito esperar com paciência a salvação do Senhor. É Deus quem te justifica. Pamela, paz do Senhor, Pamela. Deus abençoe, seja bem-vindo. É o Senhor quem te justifica. Se você fez algo por fé, limpo, não fez por mal, não tá realmente, e alguém te caluniou, te difamou, te falou algo você que você não merece, quem te justifica é o Senhor. É Deus quem te justifica. A Bíblia fala que nós temos um advogado. Certa feita eu passei por uma situação que eu fui acusado de ter ofendido pessoas, uma certa denominação, uma certa situação, e porque eu preguei a palavra de Deus e alguém se ofendeu com aquilo que eu preguei. Alguém ficou ofendido com o que eu preguei. E aí, algumas pessoas me chamaram ali e disseram: você foi infeliz no que você falou. Você não deveria ter falado o que você falou. Estava pregando. E eu disse assim, ouvi tudo o que eles tinham para dizer e eu disse assim: o Senhor, única coisa que eu vou responder sobre isso daí, o Senhor é o meu advogado nessa causa. Eu não respondi, eu não contendi, eu não briguei. Eu só respondi isso: o Senhor é meu advogado nessa causa. E Deus fez justiça. Por quê? Porque eu estava sendo acusado de ter pregado na carne querendo ofender. Mas eu não preguei na carne, eu preguei no Espírito. E a resposta que Deus deu, ficou bem claro para quem caluniou, difamou, ao ponto dele dizer: não mexe com ele mais não, deixa ele quieto. Não mexe com ele mais não, deixa ele quieto. Por quê? Se você tiver com a consciência suja, você tem que ficar preocupado, filho. Agora, se a tua consciência estiver limpa, se você estiver fazendo algo que é reto, correto, em Deus, não, irmão, você tem advogado, e o teu advogado é forte. O advogado é certo. Como dizia a Bruna Carla na música, né? Meu advogado é meu Senhor, ele me livra do acusador. Acabou. Você está fazendo em Deus, você está falando da parte de Deus, acabou. Teu defensor é Deus. Quando você fala da parte de Deus, teu defensor é Deus. Acabou. Ó, Colossenses. Olha só, 2. Livro de Colossenses. 2. Você não precisa querer vingança, não. Quem te justifica é Deus. Só você fazer o certo. Colossenses 2,13 fala assim, ó. Olha que texto maravilhoso. Vocês estavam mortos em pecados e em seus desejos pecaminosos. Ainda não tinham sido afastados. Então ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês. A lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Eu não comecei falando, todos os pecados instituídos estavam na glória de Deus. Tomando essa lista de pecados, ele a destruiu, pregando na cruz de Cristo. Deste modo ele venceu os governos
e autoridades espirituais do mal, e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, diz a palavra do Senhor. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo o Espírito. Como o pássaro ao seu voo, a andorinha vaguear, a maldição sem causa não virá. Não tem maldição, irmão. Cristo nos redimiu da maldição da lei, porque maldito que foi pendurado no madeiro. Ele se fez maldição para você não ser maldito. Ele se fez maldição para eu não viver debaixo de maldição. Ele se fez maldição para você ser bênção. Ser tu uma bênção. Ele se fez maldição para você ser bênção e ser abençoado, perdoado, sarado, redimido, refeito no seu espírito, para ser uma nova criatura em Cristo. Claro que não é perfeito, né? Claro que todo dia nós lutamos ainda contra as falhas, né? Mas Jesus comprou para nós a redenção completa. Olha só. E ter redenção completa não quer dizer que eu vou viver pecando deliberadamente, não, irmão. Vou pecar deliberadamente que a graça aumente? De maneira nenhuma. Como nós, lavados e remidos no sangue de Cristo, vamos voltar a viver no pecado? Vai voltar na velha vida, o cão que volta o vômito? Não, não. Não, não. Gálatas 5, olha só. Eu os aconselho, 5,16 de Gálatas, eu os aconselho a obedecerem somente as instruções do Espírito Santo, e ele dirá onde ir e o que fazer, e assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa, porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito Santo nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito Santo nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. E essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganhar o domínio sobre nós, os nossos desejos, sobre nós, e os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Agora, se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei. Ou seja, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Todo dia nós precisamos fugir do mal, da aparência do mal, do pecado no campo da mente, do pecado na fala, do pecado na ação. Todo dia nós precisamos lutar contra. A graça, ela é simplesmente o seguinte: quando você já fez de tudo para não pecar, fez todo o seu esforço para não pecar, e mesmo assim pecou, aí entra a graça. Aí entra a graça. O perdão de Deus. Quando há o arrependimento, quando há o reconhecimento. Amém? Olha só. As obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme, ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas, críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e todas as espécies de coisas. Vou dizer novamente, como já o fiz antes: todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Se viver na prática habitual do pecado, não herdará o reino de Deus. Por isso nós morremos no pecado para vivermos para Cristo. Ele nos comprou com seu sangue. Então a gente mortificou a velha vida. Amém, vai, estamos juntos. Ele mortificou a nossa velha vida lá na cruz. Agora, nós precisamos lutar para ser cheio do Espírito Santo, para praticar a palavra, para se desviar do mal,
E quando a gente errar o alvo, acontecer um acidente. Pecado na vida do crente tem que ser um acidente. Aí que entra a graça, que você já fez o que pode, mas ainda assim acabou errando. Aí você faz o quê? Senhor, me perdoa, eu tenho errado o alvo, falhado o alvo. Maria Félix, seja bem-vinda, Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Amém? Quem entendeu isso? Apocalipse 22, olha lá. Apocalipse 22, olha o que diz. 12, e aí já estamos indo para os finalmente, mais alguns minutinhos a gente já vai terminar. Apocalipse 22, 12 diz assim: escutem, eu venho em breve. Jesus dizendo, escutem, eu venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Escutem, eu venho em breve. A minha recompensa está comigo, para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes todos aqueles que lavam, olha que palavra, felizes todos os que lavam as suas vestes, para terem o direito de comer do fruto da árvore da vida e de entrar pelos portões da cidade. Feliz é você que aceitou Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, que crê que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados e para ter o direito de comer da fruta da árvore da vida e de entrar pelos portões da cidade. Do lado de fora da cidade estão aqueles que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os que praticam imoralidade sexual, os assassinos, idólatras, e todos os que praticam a mentira. Olha só, isso aqui não é uma lista de morte para os que creem em Cristo como seu Salvador, único, suficiente, exclusivo Salvador, que entenderam que precisa mortificar a velha vida. Essa é uma lista daqueles que não querem, que vão terminar a sua vida, querem terminar a sua vida sem se arrepender do mal. Querem terminar a sua vida sem reconhecer os erros. Querem terminar a sua vida sem fazer a vontade de Deus. Jesus não programou a destruição, a aniquilação, inferno, seja conforme aquele que crê, né? Pranto e ranger de dente, seja a forma que a pessoa crê, no tormento final, no tormento eterno. Não, Jesus veio para que isso não aconteça. É o desejo de Deus que todos cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Ele já preparou. Olha o que a Bíblia fala, né? Evangelho de João 14, né? Vamos lá, peraí. E aí a gente já vai finalizar. Evangelho de João 14. Que o coração de vocês não fique aflito. Creia em Deus, creia também em mim, disse Jesus. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu lhes diria: vou preparar moradas para vocês. E quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar todos, para que possam sempre estar onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho para onde vou. Senhor, Tomé falou, nós não sabemos por onde o Senhor vai, disse Tomé. Como então podemos saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Espero ter sido instrumento de bênção na vida dos meus irmãos nessa noite, na segunda-feira. Espero ter sido instrumento de bênção na vida de muitas pessoas assistirem essa live. Eu vou orar agora no final.
Quem puder compartilhar essa palavra, você pode salvar a vida de alguém das trevas, do mal, do pecado, e levar alguém a ter uma vida mudada, como você tem. Vocês, muitos de vocês aí que estão me assistindo, tiveram sua vida lavada e remida no sangue de Jesus, né? Então que você seja aí um instrumento de bênção na vida de alguém, tá bom? Tamo junto? Vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, a voz que falou é minha, mas a palavra de Deus. Abençoa, Senhor, a vida dos teus servos, Pai, física, material e espiritual. Talvez alguém está orando, Senhor, perdoa os meus pecados, por atos, palavras, conscientes, inconscientemente. Ele ouviu tua oração. Talvez você está orando no teu coração e na sua casa, dizendo, Senhor, eu preciso de perdão mesmo. Eu preciso me reconciliar com Deus. Eu preciso me voltar para o Senhor. Eu preciso voltar para Deus. Oh, aleluia. Ramatiri kendaya suyai. A festa no céu quando um pecador se arrepende. E eu creio que está tendo festa no céu nesse momento. Eu peço, Senhor, abençoa agora essa pessoa que orou comigo. Cura agora as feridas da alma. Liberta, Pai. Abençoa o lar, a vida, a família, a mente, o corpo, a alma, o espírito. Todo mal, ó Deus, saia na autoridade do nome de Jesus. Que haja saúde, Senhor, física, emocional, espiritual. E que a bênção do Senhor, quem quer, não acrescentam dores, possa estar na vida deles física, emocional e espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. O amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, em nome de Jesus. Amém, amados? Tamo junto? Grande abraço para todo mundo. Semana abençoada para vocês, tá bom? Estamos na segunda. Todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus, tá bom? Estamos do lado que vence. Tamo junto. Grande abraço para todo mundo aí. Seja você um abençoador aí. Compartilha a live. Vai ser bênção. Em nome de Jesus.